Olá a todos! É um grande prazer estar aqui hoje para conversar com vocês sobre um tema que à primeira vista pode parecer puramente matemático, mas que na verdade está presente em praticamente tudo o que fazemos, consumimos e produzimos, a geometria na indústria alimentar. Quando pensamos na palavra geometria, o que costuma vir à mente são figuras como triângulos, círculos, polígonos ou fórmulas que aprendemos na escola. No entanto, a geometria é muito mais do que isso. Ela é um instrumento que nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor, a organizar espaços, a otimizar processos e até tomar decisões mais inteligentes. E no setor alimentício, isso é especialmente visível, mesmo que nem sempre percebemos. A indústria dos alimentos é extremamente complexa. Ela envolve desde a produção agrícola, passando pela manipulação, pelo processamento e pela embalagem dos produtos até chegar à logística, distribuição e apresentação final ao consumidor. Em cada uma dessas etapas, a geometria aparece de forma natural e estratégica, ajudando a definir padrões, melhorar processos e garantir eficiência. Pensem, por exemplo, na forma dos alimentos. Muitos deles são modelados de maneira específica para garantir um cozimento uniforme, uma textura agradável ou uma estética que agrade aos olhos. A geometria também está presente no cálculo de volumes, que determina desde a quantidade de ingredientes em uma receita até quanto cabe em um tanque industrial. Quando falamos de embalagens, então, a geometria se torna ainda mais evidente. É ela que possibilita a criação de caixas, potes, sacos e garrafas que aproveitam bem o espaço, protegem o alimento e ainda chamam a atenção na prateleira. Outro aspecto muito interessante é como a geometria influencia na percepção visual dos alimentos. Formas simétricas, proporções equilibradas e cores bem distribuídas tornam o prato mais bonito, até mais saboroso aos olhos. Algo que afeta diretamente a nossa experiência de consumo. Hoje, ao longo dessa apresentação, vamos explorar todas essas áreas, da produção ao design, da nutrição à estética. Vamos ver como a geometria não é apenas uma matéria escolar, mas uma ferramenta essencial para que a indústria dos alimentos funcione com qualidade, eficiência e inovação. Espero que, ao final, cada um de vocês consiga olhar para um prato de comida de forma totalmente nova e perceber que por trás dele existe muito mais matemática do que imaginávamos. Então, vamos juntos descobrir como a geometria influencia a forma como produzimos, consumimos e apreciamos nossos alimentos no dia a dia. Vamos dar continuidade ao nosso encontro falando sobre um dos pontos mais fundamentais, o papel da geometria na produção de alimentos. Essa é uma etapa onde muitas vezes a geometria atua de maneira silenciosa, porém extremamente importante. Para começar, vamos pensar nos cortes dos alimentos. Um alimento pode ser cortado em cubos, tiras, rodelas, lâminas, pedaços irregulares, e cada uma dessas formas tem um propósito. Em cortes de carne, por exemplo, a maneira como ela é fatiada influencia diretamente a textura, a suculência e até o sabor. Isso ocorre porque a forma do alimento altera sua superfície de contato, mente o modo como ele reage ao calor. Um pedaço mais espesso demora mais para cozinhar, mas pode reter mais umidade. Já um corte mais fino cozinha rapidamente, mas pode ficar mais seco se não houver cuidado. Tudo isso envolve conceitos geométricos simples, mas extremamente práticos. Outro ponto é o aproveitamento de espaço dentro das indústrias. As fábricas de alimentos precisam ser planejadas com cuidado para garantir um fluxo eficiente de produção. Máquinas, esteiras, fornos, áreas de embalagem e câmaras frias precisam estar posicionadas de forma estratégica. E como tudo isso é decidido? A partir de cálculos de área, distância e disposição geométrica dos equipamentos. Um layout mal planejado pode gerar atrasos, desperdícios de tempo e até acidentes. A geometria também influencia o rendimento do alimento. Um exemplo clássico é o corte de frutas e vegetais. Uma melancia ou um abacaxi podem ser cortados de várias maneiras, e dependendo do corte, o rendimento, ou seja, a quantidade aproveitável, pode ser maior ou menor. Na indústria, isso é essencial para o controle de custos. Além disso, produtos industrializados são moldados de acordo com formas geométricas específicas, para facilitar o processo de fabricação. Pensem no macarrão, nos biscoitos, nos chocolates, nos queijos. Nada disso é aleatório. As formas são pensadas para serem reproduzidas facilmente, para cozinhar melhor, para não quebrar no transporte e, em muitos casos, para atrair visualmente o consumidor. Sem falar nos processos térmicos. A geometria do alimento interfere diretamente em como ele congela, descongela, assa ou frita. Um alimento em formato cilíndrico distribui calor de uma forma, um alimento achatado de outra. A engenharia de alimentos utiliza esses conhecimentos para criar produtos mais seguros, mais práticos e mais saborosos. Agora, eu pergunto a vocês,
Alguém aqui já percebeu como diferentes cortes de carne ou legumes mudam completamente o resultado de um prato? Isso é geometria na prática, influenciando nossa culinária diariamente. Agora vamos entrar em um dos temas mais interessantes e visíveis: a geometria aplicada às embalagens de alimentos. Esse é um universo gigantesco, onde funcionalidade, economia, estética e sustentabilidade caminham juntos, e tudo isso se baseia na geometria. As embalagens têm funções muito claras: proteger o alimento, facilitar o transporte, melhorar a durabilidade e chamar a atenção do consumidor. E para cumprir com tudo isso, a geometria é a principal ferramenta usada pelos designers e engenheiros. Comecemos então pelo transporte. Quando pensamos em logística, um dos maiores desafios é reduzir o espaço ocupado pelos produtos. Se uma embalagem é mal planejada, ela ocupa um volume muito maior do que deveria, aumentando custos de transporte, armazenamento e até de refrigeração, no caso de alimentos perecíveis. Por isso, embalagens cúbicas e cilíndricas são extremamente comuns. Elas ocupam bem o espaço, podem ser empilhadas e elas geram pouco desperdício. Um exemplo clássico é a caixa de pizza. Ela é quadrada porque essa forma é mais fácil e barata de produzir, embora a pizza seja redonda. O formato quadrado ele facilita o empilhamento e o transporte e ainda deixa espaço para que o consumidor retire o alimento com mais facilidade. Outros exemplos são as garrafas de água. Elas são cilíndricas porque essa forma distribui melhor a pressão e evita que a garrafa estoure, além de ser confortável para segurar. Já as latas de bebida, a gente percebe que ela tem formato padrão, para se encaixarem perfeitamente em caixas e prateleiras. Mas não é só a funcionalidade que importa. A geometria ela também é utilizada para criar embalagens esteticamente atraentes. As linhas curvas, por exemplo, nos transmitem uma leveza. As formas triangulares lembram a inovação e embalagens retangulares passam uma ideia de organização. Até o tamanho pode influenciar na percepção de valor. A geometria ela também apoia a sustentabilidade. Reduzir materiais é um dos maiores desafios da indústria. Os designers eles estudam qual formato usa menos plástico ou papel sem que perca a resistência. Por exemplo, caixas com dobras triangulares podem ser mais resistentes usando menos material do que caixas totalmente retangulares. E a experiência do consumidor? A forma da embalagem afeta como abrimos, como seguramos, como guardamos e consumimos aquele alimento. Uma tampa mal projetada pode dificultar a abertura. Um frasco muito largo pode ser desconfortável de segurar. E tudo isso envolve cálculos geométricos. E vocês, já perceberam como algumas embalagens são mais eficientes e agradáveis de usar do que outras? Muitas vezes isso acontece por causa de escolhas geométricas feitas cuidadosamente.